Hoje vamos concluir o capítulo 5 do livro de Atos, lendo a partir do versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Como vimos, Pedro havia se levantado em defesa do Evangelho e havia dito claramente que era mais importante obedecer a Deus do que os homens. E ao ouvirem isto, o discurso de Pedro, diz o versículo 33, ficaram enfurecidos. Se já estavam movidos pela inveja, agora a ira tomou conta deles, desses religiosos da época, e decidiram entre si matá-los. Porém, levantou-se entre eles, um fariseu, chamado Gamaliel. É interessante aqui lembrar o significado do nome Gamaliel. Gamaliel significa Deus é a minha recompensa, ou minha recompensa é Deus. E isso nos dá uma pista de que esse homem foi levantado por Deus. Ele era um homem fiel à lei, era um fariseu, aquele cuidadoso da lei. E aquele é levantado por Deus para proteger os apóstolos, para proteger a obra, a igreja no seu nascedouro, de uma certa forma. Este nome nos dá essa pista. Deus deve ter recompensado, porque ele foi usado por Deus para isto. E ele era um homem respeitado. Mais adiante, nas cartas de Paulo, nós vamos ouvir o seu nome novamente, porque ele era um rabino muito respeitado, muito sábio. A palavra dele é de muita sabedoria. E foi o mestre de Paulo. E era um purista. Purista é aquele que busca a pureza, a fidelidade à palavra de Deus, à lei. Então aqui está escrito, ele era doutor da lei, conhecedor profundo da lei. E também está escrito neste versículo 34 que ele era venerado pelo povo. Então o povo o respeitava, mas um respeito tão profundo que levava à veneração. Portanto, o que ele falava era obedecido pelo povo. O povo ouvia com muita atenção, pelo conhecimento que ele tinha, certamente pela postura também. E realmente a postura dele é de muita sabedoria, porque ele vai falar aos israelitas, mas ele pede, por um pouco, que
os apóstolos sejam retirados. Então ele vai falar aos seus companheiros, vamos dizer, de fé, embora nem todos que estavam ali eram fiéis, como ele, a lei, como os saduceus, mas ele ia falar aos seus que estavam na posição de liderança, a líderes, portanto, eles retiram os apóstolos da presença para poder falar abertamente. Isso é sabedoria. Isso é postura de líder lidando com líder. Então, ele começa a trazer à memória o que tinha acontecido naqueles momentos das revoltas. Lembrem-se que o Império Romano dominava e de vez em quando havia uma insurreição, revoltosos contra a escravidão trazida pelo Império Romano. E entre eles um que ele menciona aqui, Teudas, chamado Teudas, que foi seguido por 400, aproximadamente, uns 400 homens. Então essa história de Teudas é apresentada por Gamaliel aqui, neste momento, trazendo a lembrança que certas insurreições, elas não dão em nada. Uma vez que o líder, ele é banido ou morre, toda ela vai por baixo, né? Vai abaixo, ruim. O que também ele estava dizendo aqui? O líder deles é Jesus. E o líder foi morto. Então, se é de homem, esta obra, ela vai acabar, porque o líder foi morto. Esta é a comparação que está entre linhas aqui, neste momento, porque ele vai trazendo a história de Teudas e a história de Judas, o Galileu, são dois que se levantaram contra o Império Romano, conseguiram adeptos, conseguiram quem os seguissem, mas uma vez que eles foram mortos, eliminados, todo o movimento pereceu, se acabou. Então, o que Gamaliel está fazendo? Está trazendo esta lembrança, está trazendo isso, está trazendo este princípio. Qual é o princípio? Que se estão seguindo o líder humano, então sem o líder nada acontece. Então agora Gamaliel, a partir do versículo 38, chama a atenção com muita sabedoria, porque ele vai trazendo princípios de liderança aqui. Se o líder é forte e tem a mão de Deus, e se o líder for Deus? Ninguém destrói, ninguém separa. Se o líder é forte e tem a mão de Deus, a obra não se acaba, não perece, porque obra de Deus é eterna. Olha a sabedoria de Gamaliel. Ele conhece a Deus e ele sabe que Deus é eterno, ele é de geração em geração e, portanto, a sua obra também é eterna. O que ele faz é eterno. O ser e o ter e o fazer de Deus é de eternidade em eternidade. Então, ele sabia disso. Este é o princípio que está fundamentando a palavra que Gamaliel está falando. Por isso ele disse, larga esses homens. Dai de mão significa larga, deixa-os. Deixa-os. Se esta obra, se esse conselho, se essa doutrina, e aí ele explica aqui claramente para os outros líderes, é de homens, vai acabar. E o versículo 39, mas se é de Deus, e olha a condição aqui, se é de Deus, vocês não vão poder desmanchar, não vão poder destruir. Porque se é de Deus, vai ter um problema seríssimo para vocês. Versículo 39, qual é o problema? Vocês vão ser encontrados combatendo contra Deus.
E eles sabiam que o homem mortal não pode combater contra Deus. E se ele combate, quem perece é ele. Quem é o homem mortal? Um dos versículos do capítulo do Salmo 8 é o primeiro versículo. Já diz: quem é o homem mortal para que tu te lembres? O salmista perguntando. E naquele salmo está mostrando a dignidade que Deus coloca os seus amados, a posição de dignidade. Mas voltando para Atos aqui, o conselho de Gamaliel, repito, é de uma sabedoria profunda, porque ele coloca não só os princípios bíblicos, dado o seu conhecimento profundo da palavra, mas também ele coloca esse aspecto. Se você lutar contra a obra de Deus, você está lutando contra ele. E você corre risco de vida. Não pode existir, porque ninguém pode ser maior do que Deus. Então, o que fizeram? Versículo 40, concordaram com ele. Concordaram com ele. Aí, depois dessa conversa, os apóstolos são chamados. Mas a ira era tanta que eles não se conformaram só com isso, eles açoitaram os apóstolos e os proibiram de falar do nome de Jesus. Versículo 40, não falar o nome de Jesus. Deixaram eles ir. Mas a resposta dos apóstolos é que é maravilhosa. Porque eles ali já tinham maturidade, tinham experiência com Deus. Se retiraram da presença daquele conselho, né? Do sinédrio, das autoridades religiosas da época. Mas de que maneira eles se retiraram? Cheios de alegria, regozijando-se por um aspecto. E esse aspecto diz tudo do que é vida com Cristo. Qual era o aspecto? Eles foram achados diante de Deus dignos de padecer, de sofrer pelo nome de Jesus. Somente a maturidade traz um comportamento desse, uma reação dessa, de se achar digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Eles entendiam a mensagem da cruz. Eles entendiam muito, com muita profundidade, o que Jesus padeceu injustamente e que eles, como homens, pecadores, mas agora redimidos pelo sangue do Cordeiro, estavam sofrendo um pouquinho por amor a Jesus. E isso os encheu de alegria. Regozijar é uma alegria transbordante, não é uma alegria que fica no contentamento. Ela vai além disso. E Deus se agradou. Deus se agradou. Versículo 42. Todos os dias estavam eles no templo, nas casas, falando de Jesus, pregando, ensinando. Diz a palavra 42, não cessaram de ensinar. O ensino é fundamental para o crescimento da igreja, para o entendimento das coisas de Deus. E é por isso que estamos aqui. Ensino, ensinar e anunciar Jesus Cristo, anunciar o Senhor. Pregação do Evangelho, ela precisa ser seguida do ensino da palavra. Para alimentar, para nutrir espiritualmente, para sustentar na fundamentação, ou melhor, no fundamento que é Cristo, sustentar a sua igreja no fundamento que é Cristo. Repetimos.